Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, o que nos atrapalha? Muita coisa. Muita coisa nos atrapalha. Nós temos problemas financeiros, nós temos problemas emocionais, nós temos problemas familiares, temos problemas conjugais, temos problemas profissionais, né? São muitas coisas que nos atrapalham, muitas coisas que nos entristecem, muitas coisas que talvez nos afastem de Deus, muitas coisas que talvez nos impeçam, por exemplo, de vir ao culto, de ouvir a palavra de Deus, de trazer uma oferta, muitas coisas que atrapalham a nossa caminhada cristã, que abalam a nossa fé, muitas coisas que diminuem a nossa vontade de orar ou a alegria que nós deveríamos sentir quando oramos. Muitas coisas atrapalham. Muitas coisas nos entristecem. Uma perda, por exemplo, de um ente querido, nos faz pensar, por que, Senhor? Por quê? Não é assim? Um casamento que vai mal, uma dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, perdas financeiras, investiu num negócio e teve prejuízo, perdeu o emprego, uma enfermidade, algo que nos faz sofrer, que nos faz aí se submeter a um tratamento médico cansativo, dolorido. São muitas coisas que nos atrapalham, muitas. E como não bastasse tudo isso que já nos atrapalha bastante, ainda tem o pecado. Como já não bastasse tanto tropeço que a gente tem que enfrentar, nós ainda temos que lidar com o pecado. Nós temos que lidar com as tentações que são colocadas todos os dias diante de nós. Então, a nossa luta não é fácil. Não é fácil ser um servo de Deus, ser uma serva de Deus. Você tem que gerir muita coisa. Não é assim? Imagina, por exemplo, um chefe de família. Ele tem que lidar com muitas coisas. É aquela história, né? Ele ganha 5, mas ele tem 10 para pagar. E aí, como é que ele faz? Tem que se desdobrar daqui e dali, tem que lidar com um monte de coisa, pede prorrogação, liga no banco, parcela, pega empréstimo, é um monte de coisa. E aí nós temos também algumas donas de casa, que também tem um monte de coisa para gerir, tem que lidar com a casa, tem que lidar com as crianças, com a escola dos filhos, com o marido, tem que trabalhar fora ainda e chegar em casa e ainda fazer tudo isso. Não é assim? É um monte de coisa para gerir ao mesmo tempo. A vida do cristão é igual. A sua vida como cristão é exatamente assim. Você tem que lidar com um monte de problema ao mesmo tempo. Tem que lidar com um monte de dificuldade ao mesmo tempo. Às vezes uma área da sua vida vai super bem, enquanto outra área da sua vida vai super mal.
Tem gente que tem um casamento maravilhoso, perfeito, cheio de amor e não tem R$1 na conta. Não é assim? Ou então tem gente que tem uma vida financeira maravilhosa, não tem dívida nenhuma, 2 carros na garagem, a conta recheada e a casa em pé de guerra. O marido que não fala com a esposa, o filho que não fala com o pai. Acontece. Então nós temos muitas situações que nos forçam a parar, que nos forçam a desistir. Você fala assim, olha, eu não consigo lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu tenho que me preocupar com o meu emprego, com o meu trabalho, com as minhas contas, com os meus estudos, com a minha mulher, com o meu marido, com o meu filho, com os meus pais. Minha mãe está doente, meu pai está doente. E é muita coisa. E Deus sabe disso. Só que aí, o Senhor diz assim, escuta, livre-se de tudo o que te atrapalha e de todo o pecado que te cerca. Livre-se de tudo isso. Quando o Senhor diz, livre-se de tudo isso, o Senhor não está dizendo, olha, aperta o botão e deleta, tira tudo isso da sua vida. Não, não é isso. O que Deus quer dizer é, não permita que nada disso te atrapalhe. Não permita que nenhum pecado te faça pecar. Não permita que nada te afaste de mim. Não permita que a sua fé desfaleça. Porque vai ser assim. E aí o Senhor diz, não permita que nada disso te atrapalhe. E corra com perseverança essa corrida que foi proposta. Ou seja, encare de frente tudo isso que você está vivendo. Encare. Não desanima não. É muita coisa que te atrapalha. Como não bastasse tudo isso te atrapalhar, o diabo ainda vem e tenta fazer você pecar. Ainda quer tirar a tua comunhão com Deus. Quer tirar a proteção que você tem na tua vida. Mas o Senhor diz, corra com perseverança a corrida que foi proposta. Seja valente, seja forte, persevere. Aí você diz assim, Senhor, mas eu não sei se eu consigo. Aí o Senhor diz, coloque os olhos fixos em Jesus, aí você vai conseguir. Olhe para Jesus. Se você olhar para o lado, você não vai conseguir. Se você não olhar para direção nenhuma, você também não vai conseguir. Você só vai conseguir se você manter os seus olhos fixos em Jesus. Mas por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque Jesus conseguiu. Jesus é o exemplo. Jesus é a nossa referência. A Bíblia diz, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou toda a vergonha. Vocês imaginam isso? Pensa na vida de Jesus. Um homem inocente, que não fazia mal para ninguém, que nunca matou uma pulga. Foi espancado, caluniado, cuspido e assassinado. Inocentemente. E vocês acham que Jesus lamentou tudo isso? Nada! Era exatamente o que ele queria. Sabe por quê? Porque agora ele está sentado à direita do Pai. Ele alcançou a vitória. Ele alcançou a bênção. Ele perseverou. Já imaginou? Inclusive quando Jesus anunciou para os apóstolos e falou assim, olha, é necessário que eu seja entregue aos pecadores e seja crucificado. Ele falou, não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer, não. Jesus falou, fica quieto, rapaz. Isso tem que acontecer. Eu quero que aconteça. Vocês estão achando que eu estou com medo? Vocês estão achando que só porque vão me pregar numa cruz, vão me bater, vão me cuspir, vão me espancar, vão me xingar. Vocês estão achando que só por causa disso eu vou desistir? Não vou, não. Não, Senhor, mas o Senhor é inocente, o Senhor não tem que passar por nada disso, não. Rapaz, eu vou passar por tudo isso sim. Sabe por quê? Porque a minha recompensa vale a pena.
vale a pena eu enfrentar toda essa dificuldade, vale a pena eu enfrentar toda essa luta, porque o que me aguarda é muito grande. Então o Senhor diz, olhe para Jesus, siga o exemplo de Jesus. Jesus desprezou a vergonha, ele passou uma vergonha terrível, ser chamado de pecador, de herege, coisa que ele não era. Você já imaginou, você sabe quanto dói alguém chegar para você e falar assim, você é um caloteiro, hein? Você é um safado, e você não ser nada disso? Você não se sente ofendido? Não se sente? Pois é, Jesus passou por isso e desprezou tudo isso. O foco dele estava no alvo, estava na recompensa que estava por vir. Por isso Deus nos diz, mantenham os seus olhos em Jesus. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa a dor que você está sentindo. O Senhor sabe que dói. O Senhor sabe que te aborrece, que te entristece. Ele sabe disso. E o que o Senhor te diz é, olhe para Jesus. Não faça como as pessoas fazem, tentar buscar uma solução aqui ou acolá. Olhe para Jesus, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Aí você vai ver como você vai conseguir. Sabe por quê? Porque se você se inspirar no exemplo de Jesus, você não vai parar. Se você se inspirar no exemplo de Jesus, você vai caminhar. Não importa. Vão estar te batendo? Vão. Você vai cair. Jesus não caiu, levantou, caiu. Jesus por acaso caiu e ficou no chão? Não. Ele carregou a cruz até o final. É para esse exemplo que você tem que olhar. Para um exemplo de superação. Para um exemplo de perseverança. Se você olhar para esse exemplo, você vai conseguir vencer tudo. Não quer dizer que você não vai enfrentar a luta. Não quer dizer que as lutas não virão, que as dores não virão. Não quer dizer que você não vai chorar. Não quer dizer que você não vai sofrer. Quer dizer apenas que você vai vencer. Livre-se do pecado que te envolve. Sabe por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Tem um versículo que diz assim, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Aquele que vive em pecado, ele se separa de Deus. Ainda que salvo, ele perde a comunhão com Deus. Deus para de ouvir as orações. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos à sua oração. Os justos. Se você deixa de ser justo, se você deixa de agir com justiça e passa a agir como um pecador, mesmo estando salvo, você perde a comunhão com o Pai. Aí você fica desamparado, desguarnecido. Então a palavra nos diz para perseverarmos e para buscarmos cada vez mais santidade. Porque foi assim que Jesus venceu. Jesus venceu com perseverança e com comunhão com o Pai. Jesus venceu porque ele perseverou e porque ele não se deixou levar pelo pecado. Deus era com ele o tempo todo. Sabe quando foi o único momento em que Deus se separou de Jesus? Para vocês verem o que é o pecado. Sabe quando foi? Foi quando os pecados de toda a humanidade foram lançados sobre ele. Que Jesus falou assim, Pai, por que o Senhor me abandonou? Sabe por que eu te abandonei, filho? Porque você nesse momento é um pecador e eu não posso coabitar com o pecado. Se o pecado estiver sobre você, acabou a nossa comunhão. Não andamos mais juntos. Foi ou não foi? Quando Jesus foi feito pecador em lugar da humanidade, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu sozinho. E ele falou, Pai, por que o Senhor me deixou? Te deixei porque agora você está todo sujo de pecado. Você está levando todo o pecado da humanidade sobre você. Acabou a nossa
essa comunhão. É isso que o pecado faz, separa o homem de Deus. Por isso o crente tem que buscar santidade. Santidade, cada vez mais. Amém? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos. Pensem bem em Jesus. Sabe para quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Oh, que maravilha! Pensa bem em Jesus, irmão. Você não está seguindo um perdedor. Você não está seguindo um falastrão. Você não está depositando a sua confiança num mentiroso. Você tem que pensar muito bem quem é que você está seguindo. Sabe por quê? Porque a hora que você se der conta de quão poderoso, quão fiel, quão justo, quão verdadeiro é esse Jesus que você segue, você vai se sentir inabalável. Aí você vai ver que não tem derrota para você. Aí você vai ver que não tem impossível para você, que não tem difícil para você. Tem que pensar muito bem nele. O que aconteceu com Jesus? Como é que foi a vida de Jesus? Ah, Jesus foi um justo, foi um inocente, que foi acusado falsamente, um monte de gente se opôs a ele, coitado, é que nem eu entendo Jesus, porque eu também não faço nada para as pessoas, e tem um monte de gente que quer o meu mal, tem um monte de gente que tenta me derrubar, tem um monte de gente que não gosta de mim, eu entendo. É isso, pensa bem em Jesus, pensa muito bem nele. Ele suportou tudo isso, ele suportou a oposição, ele foi exposto à vergonha, ele suportou violência, mas ele não permitiu que nada disso quebrasse a comunhão dele com o Pai, por isso ele foi vitorioso. O que Deus quer para mim e para você é exatamente isso, exatamente isso. Amém? Irmão, toma posse dessa palavra. Pensa bem em Jesus, aplica essa palavra na tua vida. Pensa bem, quem é o Jesus que você segue? Pensa bem, para você ver se realmente não vale a pena confiar nele, esperar nele. Pensa bem nele, para você ver se não vale a pena suportar toda a luta, toda a dificuldade que você está passando. Pensa nele, faz o que a palavra te manda, e aí você vai ver a sua vida ser transformada.